Meu nome é Giovanni, e esta é a história do dia em que descobri que até o silêncio pode ser armado contra você. Quando vi meu cunhado cadeirante levantar da cama e caminhar em minha direção como se nunca tivesse precisado de ajuda, senti o chão fugir dos meus pés. Mas foi ao ouvir, da boca dele, que tudo aquilo fazia parte de algo maior, eu percebi que era a hora de dar a volta por cima. Naquele momento, a porta ainda vibrava atrás de mim, marcando o início de algo que eu não conseguia nomear, mas que pesava nos meus ombros como se o teto tivesse cedido alguns centímetros. Eu permaneci parado no corredor por algum tempo, encarando o nada, com os olhos perdidos e os pensamentos girando em torno das palavras que Bianca havia acabado de falar. Enquanto estivermos fora, cuidar do Henrique é sua responsabilidade. Não vacile, Giovanni. A forma ríspida como ela falou, sem sequer me dar espaço para responder, deixou claro que aquilo não era um simples pedido, mas uma ordem disfarçada de preocupação. Mais do que isso, soou como uma ameaça, e um lembrete frio de que, mesmo ausente, ela continuava ditando as regras dentro daquela casa. Era evidente, claro, que seria minha responsabilidade cuidar dele. Henrique, afinal, era um homem que dependia de assistência até para trocar de roupa. Alguém que nunca havia conseguido dar 2 passos sem ajuda. Que se comunicava com dificuldade e raramente conseguia articular uma frase inteira, pelo menos até onde me haviam permitido conhecer. Já Osvaldo, o pai de Bianca, não me lançou um único olhar ao sair, como de costume. Sua indiferença era quase um ritual, como uma forma de confirmar diariamente que eu jamais pertenceria àquela família. Depois disso, os dois entraram no carro, onde a mãe dela esperava, e seguiram para o aeroporto. De lá, os 3 partiriam, para uma semana de férias em família em Porto Seguro. E eu e Henrique, claro, ficaríamos em casa, como se não fizéssemos parte da família. Tentando aliviar a tensão, eu respirei fundo e olhei pela última vez para a porta fechada, como quem assiste a um palco vazio depois do fim de um espetáculo do qual nunca quis participar. Quando finalmente me virei para o corredor e caminhei até o quarto de Henrique, esperando encontrá-lo na cama, imóvel, à espera da próxima ajuda, parei na porta e congelei. Diante de mim, ele estava de pé, com o corpo relaxado, os ombros soltos e uma expressão de absoluta serenidade no rosto. Meus olhos se arregalaram e, por um instante, tive a sensação de que o chão sumiria sob meus pés. Por sua vez, Henrique ergueu uma sobrancelha com leve ironia, como se soubesse exatamente o impacto que estava causando. Depois curvou os lábios num sorriso discreto e disse, com a voz mais clara, firme e natural que eu poderia imaginar saindo daquela boca: "Vamos arrumar nossas malas também?" Por muito tempo, eu insisti em acreditar que havia construído uma vida segura e sólida ao lado de Bianca. Principalmente, queria acreditar que construímos uma casa que eu pudesse chamar de lá sem hesitação. Quando decidi deixar meu trabalho no banco, pouco depois do casamento, senti que estava fazendo a escolha certa, apostando todas as minhas fichas em uma mulher que parecia reunir tudo aquilo que eu idealizava em uma parceira. Desde que começamos a namorar, Bianca era decidida, falava com convicção e me olhava nos olhos com uma intensidade que, no início, me fazia sentir especial. Durante os primeiros meses, ela também soube ser afetuosa, presente e, em certos momentos, até me fazia acreditar que havia espaço para nós dois naquela vida que mal começava a ser construída. A verdade, no entanto, é que minha decisão de ceder às pressões, tanto dela quanto da família dela, não trouxe a tranquilidade que eu esperava. Pelo contrário, foi como se eu tivesse aberto mão de mim mesmo na esperança de ser aceito. E tudo o que recebi em troca foi silêncio. Não um silêncio pacífico, mas um silêncio que cortava, punia e criava abismos dentro de casa. De uma hora para outra, Bianca se tornou mais distante. Não dizia onde ia, não avisava quando voltava. E sempre que eu perguntava, respondia com impaciência, ou com um daqueles olhares que, sem palavra alguma, me colocavam no meu lugar. O lugar de quem não tem o direito de questionar. Ela começou a voltar tarde para casa, quase sempre depois da meia-noite. Quando chegava,
Passava por mim como se eu fosse parte da mobília e se trancava no quarto com o celular colado ao rosto, rindo sozinha de mensagens que, é claro, não eram do meu interesse. Em outras vezes, nem mesmo voltava. Apenas deixava um bilhete vago ou avisava por mensagem que passaria o fim de semana na casa dos pais. Quando questionei, ouvi: "Você sabia desde o começo como as coisas seriam." Como se eu tivesse assinado um contrato em branco e aceitado um papel menor dentro da minha própria vida. E assim, sem que eu percebesse, comecei a desaparecer dentro da casa que um dia pensei estar construindo. Meus passos deixaram de fazer eco, minha presença começou a incomodar, e meu nome se tornou algo que ela mal pronunciava. Eu estava lá, todos os dias, mas não era visto. E aos poucos, isso passou a parecer normal. Como eu disse, Bianca era o tipo de pessoa que dominava qualquer ambiente sem esforço aparente. Bastava entrar em uma sala para que todos os olhares se voltassem em sua direção, como se carregasse consigo uma aura de elegância e confiança que hipnotizava. Ela sabia sorrir na medida certa, demonstrar interesse nas conversas, fazer perguntas com ar de empatia e, acima de tudo, se apresentar como alguém prestativa, generosa e emocionalmente disponível. Com o passar do tempo, no entanto, fui percebendo que aquele carisma todo funcionava como um manto que escondia algo muito mais frio e calculado. Nada do que ela fazia era inocente. Cada gesto, cada comentário e cada suposta gentileza parecia fazer parte de um tabuleiro no qual ela sempre fazia o primeiro movimento e nunca tolerava ser contrariada. Quando discordava de mim, não discutia. Apenas me lançava um olhar de superioridade ou ignorava completamente o que eu havia dito. Eram pequenas agressões sutis, travestidas de indiferença, que me calavam sem que ela precisasse levantar a voz. Nossas decisões como casal nunca foram de fato decisões em conjunto. Ela escolhia, ela planejava, ela comunicava, e eu apenas aceitava calado. Nas reuniões de família, eu era quase um figurante. Bianca assumia o controle das conversas, manipulava os assuntos, ria alto demais das piadas de outros homens, e quando eu tentava me incluir, ela me cortava com comentários discretos, porém eficientes, que deixavam claro o quanto eu era dispensável ali. Nessas ocasiões, o desprezo de Osvaldo, o pai de Bianca, tornava tudo ainda mais evidente. Osvaldo nunca fez questão de disfarçar o incômodo que sentia com a minha presença. Ele me tratava como quem tolera um incômodo passageiro que logo seria corrigido. Seu olhar dizia mais do que qualquer palavra, como se me analisasse por trás de uma lente impiedosa, enxergando apenas minhas falhas. Era como se eu fosse uma peça colocada no lugar errado de um quebra-cabeça que ele julgava controlar com mãos firmes e silenciosas. E Bianca, que via tudo isso, nunca intervinha. Pelo contrário, parecia se alimentar daquele desdém, como se, ao me rebaixar publicamente, reafirmasse seu lugar de poder. Sem dúvida, Henrique, o irmão da Bianca, era o único naquele ambiente que me tratava com um afeto que parecia genuíno, livre de interesses ocultos ou estratégias emocionais. Enquanto o resto da família mantinha um olhar sempre calculado, ele me oferecia algo raro naquele convívio: presença. Não havia exageros, mas havia constância, respeito e uma leveza que se tornava ainda mais valiosa em meio ao clima pesado daquela casa. Oficialmente, Henrique era o filho mais velho de Valéria, a mãe de Bianca, fruto de um relacionamento anterior. Por isso, Osvaldo jamais o aceitou de fato. Ele sempre deixou claro, mesmo nas entrelinhas, que seu único compromisso era com Bianca, sua filha biológica. Essa preferência escancarada ficou visível desde o início, mesmo quando eles tentavam fingir que se tratava de uma família unida. O tratamento dispensado a Henrique era sempre mais frio e mais seco. Bastava um olhar atento para perceber que ele era apenas tolerado, e não acolhido. Diziam que, ainda pequeno, Henrique havia sofrido uma encefalite que causou sequelas neurológicas severas. As consequências foram duras. Ele não conseguia falar com clareza, tinha dificuldades motoras e dependia da cadeira de rodas para se locomover. Sua comunicação acontecia por meio de gestos, expressões e, às vezes, um olhar firme, que dizia mais do que qualquer palavra. Apesar dessas limitações,
ou talvez justamente por causa delas, eu e Henrique criamos uma amizade silenciosa, feita de pequenas rotinas e cumplicidades discretas. Ele me escutava quando eu falava, mesmo quando todos os outros fingiam que eu não estava ali. Aprendi a reconhecer quando ele estava feliz, incomodado, ansioso ou entediado apenas pela forma como movia os olhos ou inclinava a cabeça. E ele, de alguma maneira, parecia perceber quando eu precisava de uma pausa, de um alívio, ou de um pouco de verdade em meio a tanto fingimento. Era com Henrique que eu conversava sem palavras e com quem dividia silêncios que não pesavam. Por este motivo, quando Bianca me informou com a mesma frieza habitual que eu ficaria responsável por cuidar de Henrique enquanto ela e seus pais viajavam para Porto Seguro, não reclamei, não questionei, nem pedi explicações. Apenas concordei, como se estivesse sendo poupado de algo pior. É claro que eu desconfiava dela, já que desde o casamento suas atitudes indicavam que ela poderia estar me traindo. Mesmo assim, na minha cabeça, passar uma semana com Henrique seria mais leve do que suportar mais uma com Osvaldo, escutando suas indiretas, engolindo seus olhares e fingindo que aquilo era normal. E no fundo, havia algo reconfortante na ideia de que, por alguns dias, eu teria ao meu lado a única pessoa daquela casa que nunca tentou me diminuir. Além de tudo, a viagem foi decidida de última hora, como se fosse uma mudança repentina, de planos que não exigia explicações nem consentimentos. Bianca me informou com 2 dias de antecedência que ficaria fora por uma semana, acompanhada da mãe e de Osvaldo. Falou como quem lê um lembrete no calendário, sem sequer levantar os olhos do celular, como se aquilo fosse algo rotineiro, irrelevante, óbvio demais para justificar o diálogo. Vai ser melhor para todos se você ficar com Henrique, ela disse, com a mesma naturalidade de quem divide tarefas de supermercado. E eu apenas assenti, mesmo sabendo que não havia alternativa, nem espaço para discordar. Não houve convite, muito menos uma sugestão de que eu pudesse fazer parte da viagem. Naquele instante, ficou evidente que minha presença não era desejada. Fui tratado como uma peça auxiliar, alguém que se encaixa na engrenagem familiar quando é conveniente e cuida daquilo que os outros não querem carregar. Minha função era clara: manter Henrique sob controle, garantir que nada saísse do eixo enquanto os demais desfrutavam de dias de sol e tranquilidade, longe de qualquer incômodo. No dia da viagem, a movimentação foi rápida, quase ensaiada. Mal houve despedidas. As malas já estavam no carro quando Valéria surgiu no corredor, com passos leves e olhos atentos. Ela caminhou até Henrique, que esperava em silêncio próximo à janela do quarto, e se aproximou como se aquele fosse um momento que exigisse cuidado. Ajoelhou-se devagar ao lado da cadeira de rodas e o abraçou com firmeza, mas sem alarde, como se temesse que alguém a visse demonstrar afeto demais. Você já sabe o que fazer, ela sussurrou com ternura. Foram palavras ditas quase ao pé do ouvido, mas que ecoaram com estranheza por todo o ambiente. Aquilo me fez parar. Foi a única vez que presenciei Valéria se permitir um gesto tão íntimo na frente de Osvaldo. Em todas as outras ocasiões, ela mantinha uma postura contida, quase fria, como se precisasse esconder qualquer traço de carinho pelo próprio filho. Mas ali, naquele breve instante, havia algo diferente, que não combinava com o tom geral daquela família. Foi então que algo começou a se desenhar dentro de mim. Uma sensação incômoda, como uma espécie de pressentimento. E pela primeira vez, me ocorreu que tudo aquilo talvez fosse maior do que estavam dispostos a admitir. Então, Bianca olhou para mim e apenas disse: enquanto estivermos fora, cuidar do Henrique é sua responsabilidade. Não vacile, Giovanni. Depois, ela saiu pela porta da frente, seguida de Osvaldo. Com a casa finalmente vazia, um silêncio diferente tomou conta dos cômodos. Era a primeira vez, em muito tempo, que aquele ambiente não parecia opressor, e sim cheio de uma expectativa silenciosa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Após encarar a porta fechada com as palavras de despedida de Bianca ainda martelando, em minha cabeça, voltei ao quarto de Henrique, carregando aquela mesma rotina de sempre, esperando encontrá-lo deitado, imóvel, talvez pedindo ajuda com algum gesto ou olhar. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, ele estava de pé ao lado da cama com naturalidade,
como se estivesse curado há muito tempo. Henrique esticou os braços com leveza, deu alguns passos pelo quarto e depois se virou para mim com um sorriso sereno, quase divertido, como se estivesse me esperando para compartilhar um segredo guardado por tempo demais. Vamos arrumar nossas malas também? Eu não acreditei no que estava vendo. Como se pudesse perceber a confusão que se passava em minha mente, Henrique começou a explicar. Eu ando e falo normalmente há mais de um ano, ele disse com clareza, sem traço algum de esforço ou hesitação. Meu corpo inteiro congelou. A imagem que eu tinha dele desmoronou num piscar de olhos. A cadeira de rodas parada ao lado da cama parecia agora um acessório simbólico. Antes que eu conseguisse reagir, Henrique continuou, explicando tudo com uma lucidez que me deixava ainda mais atônito. Ele contou que o desprezo contínuo de Osvaldo o fez desistir de tentar ser aceito e que, com o tempo, percebeu que ser invisível doía menos do que se submeter à humilhação de buscar afeto onde não havia. Henrique continuou dizendo que, há mais de um ano, havia recuperado as habilidades motoras e a fala com apoio de Valéria, que o levava a centros de reabilitação sem que ninguém percebesse. Apesar da recuperação gradual, Henrique escolheu fingir que ainda estava debilitado. Preferi manter a farsa até encontrar o momento certo para revelar a verdade, ele explicou, com os olhos calmos, como quem finalmente havia conquistado o controle sobre a própria história. Sua mãe havia sido a única a apoiá-lo em silêncio, respeitando sua decisão e ajudando a manter a aparência que o protegia de Osvaldo. E agora, juntos, tinham planejado algo que eu jamais poderia imaginar. Valéria havia financiado uma viagem paralela, só para nós dois. Ela organizou tudo para que pudéssemos nos hospedar no mesmo resort onde eles passariam a semana. Mas havia um propósito maior por trás daquele plano. Vamos para o mesmo resort que eles, Henrique disse, agora com um tom mais firme. Só que dessa vez, para trazer a verdade à tona. A revelação foi difícil de absorver, mas ao mesmo tempo fez tudo ganhar sentido. Ainda com aquele semblante calmo, Henrique se sentou à beira da cama e continuou compartilhando o que havia sido planejado nos bastidores da aparente normalidade que reinava naquela casa. Ele contou que Valéria também estava cansada da vida, fabricada que mantinham apenas para preservar as aparências diante de Osvaldo, de Bianca e de todos os que giravam em torno daquela estrutura falsa. Minha mãe percebeu que não adianta mais fingir que tudo estava sob controle e decidiu dar um passo adiante. Henrique disse. Segundo ela, essa viagem é parte de algo maior, que vai romper com os anos de farsa e tensão nessa família. O objetivo era simples, mas profundo. Permitir que Henrique tomasse de volta a própria narrativa e que tivesse, ao menos uma vez, o poder de se posicionar com a verdade em mãos e olhos nos olhos. Você também precisa de um encerramento. Giovanni, você não faz ideia de quem Bianca é de verdade, ele disse, com uma firmeza que não pedia permissão. A verdade precisa vir à tona. As palavras ecoaram dentro de mim com uma força que me desarmou. Durante anos, eu havia engolido humilhações e fingido que não via o afastamento e as traições veladas de Bianca. E ali estava Henrique, me oferecendo não apenas uma oportunidade de revanche, mas uma chance real de libertação. Fiquei em silêncio por longos minutos. O quarto parecia menor e o ar mais denso, como se tudo ao meu redor estivesse esperando minha resposta. A proposta, à primeira vista, parecia loucura. Ir ao mesmo resort, se hospedar escondido e observar tudo à distância até encontrar o momento certo para agir, era o tipo de plano que eu jamais teria coragem de sugerir. Mas depois de tudo o que eu suportei, depois de tantas vezes em que fui calado, ignorado e diminuído, talvez fosse mesmo hora de devolver na mesma moeda. Não por vingança cega, mas por justiça e pela necessidade de colocar ponto final em algo que me corroía por dentro havia tempo demais. Assim, aceitei o convite com um aceno leve de cabeça. Não precisávamos de mais palavras. Henrique sorriu, com cumplicidade, como se já soubesse que eu tomaria aquela decisão. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava mais sendo levado pela corrente. Eu estava nadando na direção contrária, com propósito, com clareza e com uma estranha, mas poderosa, sensação de alívio.
Horas depois, pegamos o próximo voo até Porto Seguro, discretamente financiado por Valéria, com tudo organizado para que nossa presença passasse despercebida. Do embarque silencioso até a chegada ao resort, tudo parecia ter sido calculado com precisão, como se estivéssemos entrando em cena em uma peça que ainda não sabia que seríamos os protagonistas. Nos hospedamos em um dos blocos mais afastados do hotel, longe da recepção principal, onde o movimento era menor e os rostos menos atentos. Henrique cuidou de todos os detalhes com uma desenvoltura que me surpreendia a cada passo, como se tivesse nascido para arquitetar esse tipo de plano silencioso. O resort era amplo, luxuoso e animado. Sem dúvidas, um lugar perfeito para descanso e celebração, mas para nós, carregava um peso diferente. Ali, a verdade começaria a se desenrolar. Na primeira noite, Henrique sugeriu que esperássemos antes de qualquer ação precipitada. Ele estava calmo, firme e quase metódico. Antes de confrontá-los, precisamos observar. Ver com quem Bianca realmente está. E ouvir o que dizem quando acham que ninguém está escutando, ele disse, olhando pela janela do quarto com o rosto sério. A estratégia fazia sentido. Era necessário montar o quebra-cabeça com peças concretas, entender os vínculos, os personagens e os jogos que estavam sendo jogados fora do nosso alcance por tanto tempo. Às 7 da noite, desci ao restaurante principal, como havíamos combinado. Henrique preferiu ficar no quarto, monitorando a distância. Atravessei o corredor com passos cuidadosos, evitando chamar atenção, e me posicionei próximo à entrada lateral do salão, parcialmente escondido entre uma coluna e uma grande planta ornamental. A iluminação baixa e a música ao vivo tocando piano facilitavam minha camuflagem. Foi então que os vi, sentados em uma mesa central, conversando como se estivessem celebrando algo. Valéria, Bianca, Osvaldo e um homem desconhecido. Ele era mais jovem do que eu esperava, com roupas elegantes, cabelos bem penteados e um sorriso confiante demais para alguém que acabava de ser apresentado à família. A linguagem corporal dele e de Bianca dizia tudo. A forma como ela se inclinava para falar com ele, como tocava de leve no braço dele enquanto sorria, não deixava espaço para dúvidas. Eles eram íntimos. Osvaldo também parecia à vontade, o que apenas tornava tudo mais desconcertante. Observei sem respirar, com o coração acelerado e a mente tentando processar o que via. O nome do homem ainda era um mistério, mas naquele instante eu já sabia. A resposta estava ali, e ela não demoraria a se revelar. Então, eu caminhei devagar até uma mesa mais afastada, posicionada em um canto discreto do restaurante, onde a luz era mais baixa e a movimentação menor. Escolhi uma cadeira de frente para a lateral da mesa onde eles estavam, mas a uma distância segura, o suficiente para observar sem ser notado. Meus gestos eram contidos e minha respiração quase silenciosa. Pedi uma cerveja para não parecer deslocado. Mantive o olhar fixo em um cardápio aberto à minha frente e escutei. A conversa na mesa central acontecia com naturalidade desconcertante. Risos soltos, taças brindando e frases compartilhadas com a euforia de quem não teme ser flagrado. E foi entre um brinde e outro que a primeira facada veio. Osvaldo, com o corpo jogado para trás e o rosto iluminado por uma satisfação estranha, disse em tom quase festivo: "Pelo menos agora estamos livres daquele inútil do Giovanni. Dá para ver que você é muito mais feliz longe daquele inútil, Bianca." As palavras chegaram até mim com a clareza de um soco bem dado. Não havia hesitação, nem constrangimento, apenas a certeza de quem falava algo repetido muitas vezes, talvez até ensaiado. Bianca, sem perder o ritmo da celebração, soltou uma gargalhada aguda e respondeu com naturalidade: "Assim que voltarmos, vou pedir o divórcio. Ao lado do Eduardo, consigo superar isso sem problemas." E foi ali, naquela frase lançada com leveza cruel, que o nome finalmente ganhou rosto. Eduardo. Esse era o nome do homem ao lado dela, sorrindo com a mesma segurança de quem já se considerava parte da vitória. O novo parceiro de Bianca, o substituto escolhido enquanto eu ainda ocupava, formalmente, o lugar de marido. Tudo se encaixava. As viagens não explicadas, os sumiços, os olhares desviados. Era ele, e agora não havia mais dúvida.
Levei a mão ao bolso com cuidado, retirei o celular e, sem qualquer hesitação, comecei a gravar. A câmera ficou apoiada, na mesa, parcialmente encoberta pelo cardápio, mas captando com precisão cada palavra, cada risada e cada insulto velado. Enquanto os minutos se acumulavam, eu assistia, em silêncio absoluto, a uma peça mal encenada sobre mim mesmo, como se tivessem esquecido que eu existia, ou, pior, como se nunca tivesse existido de fato. O papel que me haviam atribuído era o de alguém apagado, descartável e incapaz de revidar. Mas algo dentro de mim já estava diferente. Eu sabia, naquele instante, que o dia seguinte não seria uma continuação dessa farsa, não desta vez. O palco estava sendo montado, e eles sequer desconfiavam de quem estaria com o microfone em mãos, quando as luzes se acendessem novamente. Depois que voltei para o quarto, o silêncio tomou conta do ambiente, mas dentro de mim, tudo gritava. Passei a noite inteira em claro, sentado na poltrona perto da janela, com o celular na mão e a gravação rodando em loop. Henrique estava ali, do outro lado do quarto, apenas observando. Às vezes trocávamos olhares, outras vezes apenas o som abafado da gravação preenchia o espaço. Ele não disse muito, mas seus olhos, fixos e atentos, carregavam uma firmeza que me dava respaldo. Eu sabia, pela maneira como ele me encarava, que não estava sozinho naquela decisão. Estávamos juntos, não apenas naquela viagem, mas no que ela representava. Pela primeira vez em anos, eu não sentia que precisava pedir permissão para existir. Quando o sol começou a desenhar suas primeiras linhas alaranjadas nas cortinas, eu e Henrique nos levantamos quase ao mesmo tempo. Acordamos como se aquele fosse o dia de um ritual. Não houve troca de palavras, e nos arrumamos em silêncio, escolhendo cada peça de roupa com uma atenção que parecia simbólica. Às 7 em ponto, como Henrique havia combinado com Valéria, descemos ao restaurante principal e pedimos uma mesa próxima à deles. O ambiente ainda estava calmo e poucos hóspedes haviam descido, o que tornava cada detalhe ainda mais perceptível, como se o cenário inteiro estivesse esperando o desenrolar de uma cena ensaiada por meses. Bianca foi a primeira a notar nossa presença. Levou alguns segundos, como se seus olhos precisassem de tempo para acreditar no que viam. Quando finalmente me reconheceu, sua expressão travou no meio do movimento de levar a taça aos lábios. A mão paralisou no ar, os olhos congelaram e o sorriso desapareceu sem deixar rastro. Osvaldo, ao seu lado, arregalou os olhos e se ajeitou na cadeira como quem tenta recuperar o controle do próprio corpo. Eduardo abaixou o garfo lentamente, com um gesto mecânico, enquanto olhava em minha direção com a tensão estampada no rosto. Levantei-me com calma. Não havia pressa, nem necessidade de gritar. O silêncio ao redor já fazia o trabalho de chamar atenção. As conversas das outras mesas cessaram, os talheres repousaram e os garçons pararam no meio do caminho. Então, com a voz firme, sem elevar o tom, olhei para eles e perguntei: "Vocês estão se divertindo?" O efeito foi imediato. O ambiente inteiro ficou em suspenso, como se o ar tivesse sido retirado do salão. Henrique se levantou e seguiu ao meu lado, com a postura tranquila de quem sabe exatamente o que está fazendo, e completou, com serenidade: "Talvez seja a hora da verdade." Osvaldo foi o primeiro a reagir. Arrastando a cadeira para trás, ele se levantou, chamando ainda mais atenção para o caos iminente. Seu rosto estava vermelho e os olhos arregalados, como se não conseguisse aceitar o fato de que sua autoridade havia sido desafiada em público. Bianca tentou falar alguma coisa, mas as palavras saíram quebradas, sem sentido, como se sua boca não soubesse mais formar frases coerentes diante da exposição repentina. Eduardo, mais pálido a cada segundo, olhava em volta, como quem procura uma saída de emergência, qualquer porta ou desculpa que pudesse arrancá-lo daquela cena antes que ela se tornasse ainda mais insustentável. Já Valéria tentava fingir surpresa, como se não soubesse que estávamos ali. Respirei fundo e mantive a calma. Cada segundo parecia se arrastar, e o silêncio ao redor se tornava cúmplice do momento que se desenrolava. Olhei para os três, com firmeza, um por um, e então comecei a falar.
Vocês fingiram, mentiram, manipularam, disse pausadamente, deixando que cada palavra caísse como um peso no ar. E agora se espantam com a presença de quem vocês tentaram apagar. Meus olhos se mantiveram fixos em Bianca, mas foi Osvaldo quem mais se mexia, inquieto, como se quisesse interromper, mas não encontrasse argumento que o salvasse. Henrique, ao meu lado, deu um passo à frente. Seus ombros estavam erguidos, e o tom com que falou não carregava raiva, mas uma clareza que tornava tudo ainda mais difícil de ignorar. Passei anos fingindo ser alguém frágil, só para evitar sua crueldade, e vocês não parecem nem um pouco impressionados de me verem livres daquela cadeira de rodas. As palavras atingiram Osvaldo como um golpe invisível. Ele pareceu vacilar, como se perdesse um pouco da firmeza nos pés, incapaz de absorver que aquela figura, até então vista como dependente, agora o enfrentava de igual para igual. Sem desviar os olhos, finalizei. Será um prazer me divorciar de você, Bianca. Eu gravei cada palavra dita ontem à noite. As provas estão do meu lado. Coloquei a mão no bolso e mostrei o celular com a tela ainda acesa, pronta para reproduzir cada segundo da conversa registrada no jantar anterior. A cor sumiu do rosto de Bianca como se alguém tivesse apagado sua maquiagem de uma só vez. Eduardo tremia levemente, com os olhos fixos no aparelho, como se já soubesse exatamente o que estava ali. Foi nesse momento que o gerente do restaurante começou a se aproximar devagar, com passos contidos, enquanto olhava em volta tentando entender o que se passava. O salão inteiro nos observava. Ninguém dizia nada. O silêncio, agora, era parte da cena. A confusão se instaurou em questão de minutos, como se as paredes do restaurante tivessem perdido o equilíbrio e tudo ao redor começasse a oscilar. Osvaldo, visivelmente abalado, tentou recuperar o controle com a mesma arrogância que o mantinha erguido havia anos. Isso é um mal-entendido. As coisas não vão ficar assim. Ele gesticulava demais. Tentava sorrir com esforço, mas o suor em sua testa traía qualquer tentativa de normalidade. Ao perceber que eu e Henrique não cairíamos naquele papo, ele simplesmente chutou a mesa, que caiu no chão, quebrando pratos e copos. Ao lado dele, Bianca perdeu o ar de superioridade que costumava carregar como um escudo. Ela disse, quase sussurrando, que precisávamos conversar em particular e que não era justo resolver aquilo ali, na frente de todos. Seus olhos estavam marejados, mas havia algo de performático em seu apelo, como se ainda tentasse manter algum controle da narrativa. Eu permaneci em silêncio, assim como Henrique, que observava tudo com uma calma surpreendente. Valéria não pronunciou uma única palavra desde que o celular foi exibido, mas parecia satisfeita com a postura que eu e seu filho assumimos. Henrique deu um passo à frente e, com serenidade, disse apenas uma frase que parecia encerrar tudo. Estamos apenas devolvendo o que vocês plantaram. Não havia raiva em sua voz, apenas uma firmeza incontestável, como quem sabe que por mais que demore, a verdade sempre encontra o próprio caminho. Então, o gerente do restaurante, que já havia se aproximado, avaliou a cena por alguns segundos e, com o profissionalismo que a situação exigia, pediu que eles se retirassem. Explicou, com educação, que estavam perturbando os demais hóspedes e que aquela situação não podia se prolongar. Bianca hesitou, tentou argumentar, mas sua voz já não encontrava força. Os olhares ao redor eram claros. Todos sabiam quem estava sendo expulso e por quê. 2 seguranças se aproximaram por trás do trio, encerrando qualquer possibilidade de resistência. Osvaldo saiu primeiro, tenso e contrariado. Bianca o seguiu, olhando para trás uma última vez. Eduardo caminhava atrás deles, arrastando os pés como se levasse nas costas o peso da própria vergonha. Já Valéria acenou com a cabeça para nós dois, antes de acompanhá-los, sem levantar suspeitas. Sentei de volta à mesa, ao lado de Henrique. Ele não disse nada, nem eu. E pela primeira vez, não havia mais necessidade de gritar. A justiça, naquele momento, era o próprio silêncio. No dia seguinte, fizemos as malas em silêncio e voltamos para casa. A viagem de retorno foi menos tensa do que eu imaginava, como se o peso dos dias anteriores tivesse ficado para trás,
preso em alguma varanda daquele resort. Henrique passou boa parte do tempo olhando pela janela do avião. E eu respeitei aquele silêncio. Sabia que ele, assim como eu, estava reorganizando tudo por dentro. Chegar em casa não foi exatamente um alívio, mas havia uma sensação diferente. No ar, como se finalmente a verdade tivesse espaço para ocupar os cômodos. Não esperei muito. Já no dia seguinte, procurei Jean, um colega da época da escola que, anos depois, se tornou advogado. Ele sempre foi alguém confiável, objetivo, do tipo que não perde tempo com rodeios. Ao encontrá-lo, expliquei tudo, do início ao fim. Mostrei as gravações, contei os detalhes e apresentei cada nome envolvido. Jean me ouviu com atenção e, ao final, apenas disse: "Vamos resolver isso da forma certa." A expressão dele misturava profissionalismo com uma indignação discreta, como se aquilo ultrapassasse os limites do que ele estava acostumado a lidar. Em poucas semanas, Jean entrou com o pedido oficial de divórcio e, junto com ele, uma ação por danos morais contra Bianca e Eduardo. As provas eram sólidas e o conteúdo das gravações falava por si. O processo foi mais rápido do que eu imaginava. Pouco tempo depois do divórcio, os dois foram condenados a pagar indenizações significativas. O valor, por mais alto que fosse, não tinha o poder de apagar as marcas que aquele relacionamento havia deixado, mas representava um ponto de partida. Era como se, pela primeira vez, a justiça tivesse reconhecido tudo aquilo que por tanto tempo ficou escondido atrás de portas fechadas. Eu soube, por conhecidos em comum, que Bianca e Osvaldo enfrentaram tempos difíceis após o escândalo. Valéria, ao que tudo indica, tomou uma decisão firme e os expulsou de casa. Nenhum dos dois tinha para onde ir imediatamente. O brilho da superioridade que carregavam parece ter se apagado com rapidez. Eu não senti prazer em saber disso, mas também não senti pena. Apenas constatei que, quando as máscaras caem, não resta muito além do que cada um realmente é. Já Henrique e eu seguimos próximos. De vez em quando, saímos para caminhar em parques tranquilos, ou apenas nos encontramos para conversar sobre coisas simples, como filmes antigos ou receitas que ele queria testar. Ele costuma dizer que nunca mais quer viver uma mentira. Valéria também continua em contato comigo. Depois de anos vivendo sob a sombra de Osvaldo, ela também começou a reconstruir a própria liberdade, à sua maneira. 3 meses depois do divórcio, em uma manhã comum, fui interrompido por uma batida. Seca na porta. O som ecoou pela casa, com uma estranheza que fez meu corpo se retesar. Caminhei até a entrada com passos lentos, sem imaginar o que encontraria do outro lado. Ao abrir, me deparei com 2 figuras que, apesar de familiares, pareciam irreconhecíveis. Bianca e Osvaldo estavam ali, em pé, lado a lado, mas diferentes de tudo o que um dia representaram. Os dois estavam magros e sujos, com os ombros curvados, e não traziam mais nenhum traço da arrogância que costumavam carregar como armadura. Eram apenas 2 rostos marcados pelo tempo e pela queda. Bianca foi a primeira a falar. A voz que, antes sabia como comandar um ambiente, agora soava apagada, hesitante e quase infantil. "Giovanni, estamos sem nada e não temos para onde ir", ela disse, evitando o meu olhar. "Eduardo sumiu. Meu pai perdeu o emprego. Precisamos de ajuda." As palavras caíram no chão como pedras molhadas, sem eco e sem força. Ela parecia envergonhada, e Osvaldo, silencioso ao seu lado, mantinha os olhos fixos em algum ponto distante, como se sequer tivesse forças para sustentar o próprio arrependimento. Pela primeira vez, não havia fingimento, nem manipulação. Só restava o vazio que deixaram para trás. Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para os dois como quem observa as ruínas de um castelo que desmoronou por dentro. E então, com a firmeza que aprendi a cultivar nos últimos meses, deixei que minha resposta saísse com a clareza de quem não devia mais nada a ninguém. "Eu precisei de você, e você me traiu, Bianca. Agora é tarde." Não houve hesitação, nem mágoa na minha fala, apenas convicção. E talvez ela tenha sentido isso também, porque seu rosto se contraiu brevemente, como se a verdade finalmente tivesse encontrado espaço entre tudo aquilo que ela sempre se recusou a enxergar. Sem me importar com a resposta deles, fechei a porta, com calma,
O clique da tranca soou como um ponto final, sem volta. Caminhei até a cozinha, abri o pote de sal grosso e voltei até a entrada. Com um gesto simples, espalhei um punhado sobre o batente da porta. Não por superstição, mas como um símbolo pessoal de proteção. Pela primeira vez, não senti raiva. Nenhuma vontade de gritar, acusar ou devolver a dor. Só um alívio profundo, silencioso e quase sereno. Era o fim. Mas também, de maneira inesperada e irrefutável, era o verdadeiro começo da minha vida.